Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Me chamo Alisson Félix, sou do projeto Nord Hero, juntamente com meu parceiro Calma Vitor, e vou apresentar as principais mudanças, contribuições feitas aqui para a terceira VA de princípios. E vale ressaltar que para essa VA, para essa terceira VA, eu utilizei bastante a estrutura de modelos e de repositórios para fazer a criação de algumas novas features. Começando aqui pela class Song Progress Bar, que é uma class que vai gerenciar uma barra de progresso da música durante a gameplay. Essa barra vai ficar no topo da janela, indicando o tempo total da música e o tempo atual que os jogadores estão jogando dentro dessa música. Por exemplo, estou jogando uma música e essa música tem 3 minutos e 43 segundos. E eu estou jogando essa música a 1 minuto. Então, essa barra vai indicar que a música tem, ao total, 3 minutos e 43 segundos e o que eu estou, nesse exato momento, no minuto 1 dessa música. E a cada segundo que eu vou indo, que eu vou tendo progresso nessa música, a barra vai se preenchendo para dar uma sensação que eu estou terminando a música. E os métodos mais importantes dessa classe Song Progress Bar vai ser o método Draw, que vai desenhar essa barra no topo da janela, e o método Update, que vai atualizar o tempo da música em tempo real, conforme a música vai avançando, de acordo com o mixer do Pygame. E outra classe importante que foi utilizada para fazer feature foi a class Life Bar Manager. Essa class Life Bar Manager ela cria os corações que eu queria deixar exclusivamente para o single player. Por quê? Tava achando que o single player estava muito sem sal e que não estava tão atrativo assim. Então, para deixar mais atrativo, decidi deixar esses corações, esse sistema de corações para o single player. E funciona mais ou menos assim. Para o modo fácil do single player, o player vai ter 7 corações. O modo normal vai ter 5 corações. E para um modo difícil, vai ter 3 corações. E os métodos mais importantes dessa classe são o do Dual, o método Dual. Esse método ele vai desenhar os corações conforme, né, conforme o modo. Se for modo fácil, vai desenhar os 7 corações. Se for normal, vai desenhar os 5, e respectivamente. E os métodos addLife e lowsLife. O método lowsLife ele vai retirar um coração meu caso eu perca uma nota durante a gameplay. Ou seja, tá vindo aqui, tá caindo as notas e eu acabo errando uma dessas notas. Então, eu vou acabar perdendo um coração. Ou seja, para toda nota que eu perder, eu vou perder também um coração, até ficar com zero. Se eu perder todos os meus corações, se eu perder todos os meus corações, o sistema vai disparar o evento de Game Over, que nesse caso vai retornar para uma tela de resultado da partida com o título de Game Over e com as estatísticas da partida também. E o método Add Life eu vou recuperar uma vida caso já tenha perdido. Ou seja, o Add Life não vai me dar vida extra, mas sim só vai recuperar um coração caso eu já tenha perdido. E ele funciona assim: se eu acertar uma nota perfeita e se eu também já tiver perdido algum coração, então eu vou recuperar um coração. Vai ser um coração por nota perfeita, caso eu já tenha perdido algum outro coração. E para as outras features, foi necessário mexer um pouco no banco de dados, porque queria mexer com achievements e XP também, e com a história. Para fazer o sistema de achievements, eu precisei criar aqui a table achievements e user achievements. O achievements, eu precisei criar os modelos de achievements para representar no banco de dados. O achievements vai ter a key, o name, a descrição e o ícone. Esses são essas coisas aqui. Aqui vai ser a first note, por exemplo. O nome vai ser a primeira nota e a descrição vai ser o completo de sua primeira partida. Aqui vai ser usada para identificação, como se fosse uma primary key para deixar mais fácil. O nome vai aparecer para o jogador e a descrição também. Essa table user achievements vai servir como uma tabela filha entre a table user e a table achievements. Para cada conquista que um usuário X
desbloqueia vai ser um novo registro dentro dessa tabela. Por exemplo, um usuário X desbloqueia uma conquista X. Logo, eu vou fazer um novo registro nessa table que vai significar que esse usuário desbloqueou de fato esse achievement. E um detalhe sobre a table achievements que durante o resto do programa ela não vai receber nenhuma inserção porque durante o programa não vou criar novos achievements, ou seja, eu já vou ter os achievements já pré-setados. E para gerenciar tudo essa como funciona os achievements, desbloquear, ver quais são os que estão desbloqueados ou ver quais não estão desbloqueados, foi necessário criar o Achievements Repository. O Achievements Repository, ele tem métodos importantes como um lock. Um lock, ele vai desbloquear uma conquista do jogador. Com base no ID dele, que eu preciso do jogador, do ID dele para saber qual foi o jogador que desbloqueou, e o Achievement Key para saber qual foi o achievement que ele desbloqueou. E com base no Achievement Key, eu acho esse achievement no meu banco de dados, fazendo esse select simples aqui do select by, que eu vou selecionar todas as informações, nesse caso eu vou selecionar o ID, a key, o name, e assim por aí vai, da table achievements com base nessa key que eu mencionei. E com base nesse achievements, eu vou descobrir o ID dele e eu vou dar um insert nessa table de achievements, que consequentemente eu vou mostrar para ele para o usuário que eu desbloqueei essa conquista, que ele desbloqueou essa conquista. E agora indo para o sistema de XP, eu queria fazer um sistema de XP só para fazer um pouco de recompensa para o jogador. E funciona mais ou menos assim. A cada partida que o jogador completar, ou então se ele decidir quitar, ele vai receber um pouco de XP. E como tem modos diferentes, ou seja, tem o modo fácil, o modo normal e o modo difícil, decidi deixar que para cada um desses modos tenham XPs diferentes. Ou seja, eu vou ter um XP para o modo difícil, um XP para o modo fácil, um XP para o modo normal. Ou seja, o usuário vai ter levels diferentes com base na dificuldade diferente. Por quê? Para deixar claro para o jogador o quão bom ou o quão experiente ele é em uma determinada dificuldade. E para isso, precisei aqui fazer o mod do user XP, que vai precisar do user ID, o XP total que ele tem nessa dificuldade, o level que ele está, o XP que ele tá nesse level em específico e o XP que ele precisa para ir para upar, para ir para o próximo level. E o Difficulty ID foi o que eu falei que representa o ID da dificuldade. Por exemplo, se o ID da dificuldade for 1, significa que é a dificuldade fácil. Ou seja, eu vou criar um registro no banco de dados do um usuário tal que vai representar o XP desse usuário tal na dificuldade tal. E o System Result, que vai ser logo após a qualquer partida, seja o usuário quitando ou ele concluindo a partida, que vai ser justamente para facilitar alguns cálculos para o user XP mesmo. Indo para o XP Repository, é uma classe que vai gerenciar o user XP e o XP Result. O método mais importante dele, do user repository, vai ser para adicionar esse XP para o usuário. E de novo, eu preciso saber qual é o ID do usuário e o ID da dificuldade para saber qual XP eu preciso adicionar. Porque eu não posso adicionar, por exemplo, 100 pontos de XP no modo difícil, sendo que o jogador jogou o modo fácil. Então eu preciso saber a dificuldade e também o ID da dificuldade para poder adicionar o XP correto. E o outro método importante dessa class é o getUserXP, que ele vai fazer um select para descobrir qual é o XP desse jogador. E de novo, ele usa o user ID e o difficulty ID para saber o exato XP que eu estou procurando. E indo mais para a parte da história do jogo, eu decidi fazer um sistema de progressão. E para fazer o sistema de progressão, eu precisei fazer o Story Progress, que é uma table, Story Progress, que essa table vai ter o User ID, o Difficulty ID, Song ID, Face Number,
type story e completed at. Essa table vai representar o seguinte: para cada nível de dificuldade, eu vou ter algumas fases. Seja a fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 4. E cada fase vai ter seu respectivo número, vai ter também o seu respectivo, sua respectiva música. E por que eu estou usando o Type History? Porque eu tenho um tipo de instrumento e também tenho um tipo de vocal. Para quando, por exemplo, eu avançar no modo instrumento, para não desbloqueando também o modo vocal. Isso, inclusive, era um bug que estava acontecendo no sistema e eu precisei adicionar esse tipo aqui para não ocorrer mais esse bug. Para um sistema não acabar sendo avançado por causa do outro. Aí, por causa do outro. E o History Repository, ele vai ser muito importante para algumas outras tables, como a History Phase Select, que eu vou mostrar já já. A Class History Repository, ele vai fazer coisas importantes relacionadas ao modo história, como por exemplo, o Complete Phase. O Complete Phase, ele vai completar uma fase se e somente se o usuário chegar até o final dessa fase. Ou seja, ele não pode quitar da música e também ele não pode perder, caso esteja jogando single player, e não pode perder. E para cada música que ele chegar ao final, eu vou fazer um registro no banco de dados que vai relacionar o usuário com essa fase específica, dessa dificuldade específica, do tipo de modo específico também. Ou seja, eu estou jogando no modo fácil, no modo single player, e eu concluo uma fase no modo instrumento. Aí eu vou fazer um registro que eu terminei essa primeira fase, mas eu vou, para deixar claro essa ideia, eu vou mostrar alguns prints já já. E o Story Phase Select, ele vai mostrar, é uma screen que vai mostrar, representar para o usuário com alguns cards, alguns quadrados, esse sistema de progressão. Eu vou mostrar aqui, para deixar mais claro, porque é um pouco difícil de explicar. Pronto, aqui. Modo história normal. Eu vou ter, por exemplo, aqui 4 fases e o usuário vai desbloqueando aqui as fases. Nesse caso, esse usuário não desbloqueou nenhuma fase e, por padrão, obviamente, tem que ter alguma fase já desbloqueada, que no caso é a inicial. E depois de jogar até o final essa primeira fase e completar, ele desbloqueia a segunda. E dá até para perceber aqui o avanço no XP. Antes eu tinha 129 de XP e agora eu estou com 729 de XP. E esse amarelinho aqui é para representar o modo normal e para o modo fácil vai ter um verdinho, para o modo difícil vai ter um vermelho. E para representar também os achievements serão representados com algumas listas. Eu vou ter um selector e esse selector vai ter entre desbloqueada e bloqueada. Nesse caso, está no desbloqueada e ele vai retornar uma lista de conquistas que foram desbloqueadas. Por exemplo, vai estar aqui o name dessa conquista, que é a primeira nota, e vai estar aqui a descrição dessa conquista, que vai estar complete sua primeira partida. Por outro exemplo, aquecendo. Jogue 5 partidas no total. Isso, ou seja, são 8 conquistas que o jogador desbloqueou, algumas conquistas que ele desbloqueou, que nesse caso ele desbloqueou 8 de 15. E também representando, para deixar, porque para não ser tão, ficar em tão palavras assim, para ficar mais fácil de entender, essa aqui é o Life não, perdão. Esse é o Song Progress Bar, que vai ser a barra de progressão da música, que mostra aqui o tempo total da música e o tempo onde o usuário está, por exemplo. Aí ele vai se enchendo aqui conforme vai avançando. E aqui também, no modo single player, tá aqui os coraçõezinhos utilizados para representar o modo single player do jogador. E foi isso. Essas foram as principais contribuições feitas. Ficou um pouco difícil de entender, porque é mais fácil de entender visualmente falando, por isso que eu mostrei essas prints, porque deixa mais fácil, de fato, o entendimento. Mas foi isso. Essas foram as principais alterações feitas. Muito obrigado, professor. E
Até a próxima.